Todos aqueles que nos acompanham nesta noite, damos continuidade a este ciclo de encontros em torno da exortação apostólica Amoris Laetitia, do nosso Santo Padre, Papa Francisco. Esta iniciativa da Paróquia da Parede pretende ser uma ajuda ao aprofundamento deste documento acerca da família, como forma de melhor vivermos este ano da família proposto pelo Santo Padre. Que seja uma boa ajuda para todos na redescoberta do plano de Deus para as famílias e da sua importância na construção da Igreja, da sociedade e do mundo. Este será o nosso último encontro, pelo menos desta temporada, mas retomaremos as nossas sessões no início do próximo ano pastoral, abordando, nessa altura, os 4 capítulos que nos restam. Para cada encontro, como vem sendo hábito, convidamos um casal pertencente à nossa comunidade paroquial que apresentará o capítulo a abordar nessa sessão, cruzando-o com a sua experiência pessoal. Temos sempre em cada encontro alguns convidados que nos ajudarão a aprofundar o conteúdo de cada um dos capítulos. No final, haverá sempre alguns minutos para algum diálogo com aqueles que estiverem a acompanhar os nossos encontros em direto, pela publicação no Facebook, em live stream. Esta sessão pode ser então acompanhada no Facebook da Paróquia da Parede e depois consultada em diferido na mesma página. Faremos, como vem sendo o hábito, o lançamento dessa mesma sessão no canal do YouTube da Paróquia e pedimos por isso a colaboração de todos na divulgação desta iniciativa. O capítulo que hoje abordaremos, o 5º capítulo da exortação, fala-nos da fecundidade do amor. Só Deus nos pode revelar a verdade acerca do amor, porque Ele mesmo é amor, como nos dizia São João na sua carta e como tivemos a oportunidade de aprofundar no nosso último encontro. E é a partir desta revelação que compreendemos que o amor é necessariamente fecundo, ou então não é amor, pelo menos na sua forma plena. Esta plenitude, tal como o antevemos em Deus, conduz sempre à geração de vida e tem esse propósito. A própria biologia diz-nos isso, para além da revelação. É fundamental, porém, que não avaliemos a fecundidade apenas no seu sentido fisiológico. Sabemos que o amor, como entrega de vida, como oblação, pressupõe isso mesmo. A possibilidade de que as restantes vidas, tocadas por esse amor entregue, por esse amor oblativo, se tornem mais vida por causa da dádiva recebida. Esse é o mistério do amor esponsal. Na entrega desmedida de si, sem egoísmos, acaba por gerar algo mais, num processo de multiplicação sem par. É assim a essência do nosso bom Deus, que na entrega plena de amor entre o Pai e o Filho, pela sua intensidade e plenitude, gera uma nova pessoa, o Santo Espírito, o amor procedente do Pai e do Filho. A filiação biológica, no contexto familiar, os filhos, são apenas a concretização desta realidade misteriosa que nos envolve, mas não a esgota por completo. É por isso que a vida dos cônjuges, independentemente da fase em que estejam ou das circunstâncias que os envolvam ou atravessam, é chamada a ser fecunda, porque premiada pela presença do amor de Deus, fecundo por definição. E como é belo contemplar, e não somente na vida das famílias, a fecundidade própria daqueles que vivem constantemente entregues aos demais, vivendo um amor oblativo, pleno. Como são felizes e fecundas essas vidas que geram frutos para a eternidade. Para o encontro de hoje, teremos connosco o Manuel e a Helena, que nos ajudarão a aprofundar este 5º capítulo da Amoris Laetitia, e temos também os casais Zezinha e Paulo, a Carme e o Bento, e por isso passo à apresentação do Manuel e da Helena, que falarão um bocadinho do seu contexto de vida e depois apresentarão o capítulo em questão para que o possamos aprofundar em conjunto. Olá, boa noite. Boa noite. Antes de mais, obrigado ao Padre Miguel por este desafio e à Carme e ao Bento e à Zezinha e ao Paulo também, por terem aceito também este desafio e estarem disponíveis para saírem de portas, enfrentar o mundo, mostrando um bocadinho o amor fecundo que cada um tem. Já está dito, não é? O nosso nome, Helena Manuel Sampaio, temos 5 filhos, estamos casados, vai fazer agora 18 anos, e sejam muito bem-vindos a esta sessão. E se calhar passávamos então
Bem, o Padre Miguel então tinha-nos pedido para ficarmos responsáveis aqui pelo 5º capítulo, sobre o amor fecundo, a fecundidade do amor. E ao ler este capítulo achei muito interessante. Tenho pena que não houvesse já há mais anos esta exortação. Nós já temos 18 anos de casados. Porque esta exortação é um guia transversal para todos os casados. Quer tenham filhos ou não tenham, aquilo quer tenham a graça da paternidade, da maternidade, quer não tenham, porque com a leitura deste 5º capítulo percebemos o quanto fecundo pode ser e deve ser o amor entre os esposos. A fecundidade não resulta das relações, somente das relações íntimas entre os dois, resulta-se concretamente do amor profundo, generoso e expedicionário. Expedicionário neste sentido, quer dizer, isto é muito português, é a nossa Portugalidade, sermos expedicionários, não é? Aliás, nós desde há 500 ou 600 anos já, que vamos pelo mundo fora fecundar com o nosso amor, não é? A palavra de Deus, tudo e mais alguma coisa, não é? Mesmo nos últimos 100 anos, com Fátima, dá para perceber o que é esta Portugalidade, isto dos portugueses que emigraram, foram falando com pessoas estrangeiras dos países que os acolheram, de Fátima com certeza, e foram pondo Fátima na boca do mundo. Portanto, é muito interessante esta característica dos portugueses. E este expedicionário é no sentido generoso, aliás, expedicionário no sentido de ser tão grande o nosso amor, o amor que deve ser dos esposos, que não pode ficar dentro de portas, deve sair, não é? Deve sair das 4 paredes. É um amor que tem necessidade de se revelar a toda a humanidade, começando nos filhos, se os houver, claro, naturalmente, e partindo então para o mundo através dos pais, dos irmãos, dos cunhados, do próximo e até da comunidade paroquial. É um desafio que o Padre Miguel nos fez para darmos um pouco esta ajuda, e é isto que sim, uma coisa engraçada do amor fecundo, que eu acho que não podemos dizer que a fecundidade do amor é exclusivo dos casais. É um atributo, é um dom do ser humano, o amor, não é? E nesse aspecto temos, por exemplo, os padres. Os padres também são um exemplo disso, porque os padres, com o carinho que têm pelas suas comunidades paroquiais, não resumem a sua vida paroquial à celebração eucarística. Querem um bocadinho mais, querem ter com as pessoas, com os casais, querem conhecê-los, não é, Padre Miguel? Acho que é um bocado assim. E é isto um bocado, comparativamente com os casais, os padres também fazem isto. Também desafiam os paroquianos, até fica já aqui um desafio a todos os nossos casais da paróquia e não só, que batam à porta da sacristia lá atrás e venham dizer: olha, estamos disponíveis, se precisarem de alguma coisa, né? Porque isso é que é ser fecundo, não é ficar fechado em casa, ter filhos ou não ter, e ficar triste porque tem, triste porque não tem, e a azáfama do dia-a-dia. Então acho que é um bocadinho esta fecundidade que é preciso abrir um bocadinho a mente das pessoas e perceber que não é esta coisa tão quadrada que é: casei, tenho os meus filhos, é que deles que eu tenho que cuidar e ponto final. Não, é um bocadinho isso é isso. interessante, Manel, porque tem a ver com... Eu usei uma palavra há bocado, que é a palavra responsabilidade, não é? Que muitas vezes está ligado a isso, não é? Ao amor dos esposos, mesmo esse amor transbordante, não é? Que sai para fora, que não se fecha apenas no núcleo familiar, independentemente do seu tamanho, mas que se estende depois para aqueles que rodeiam a família. Mas é interessante porque esta palavra da responsabilidade também é usada para falar de outro tipo de vocações consagradas, não é? Portanto, porque isto tem, o coração humano precisa desta marca da responsabilidade, tem a ver com a união, tem a ver com a entrega plena, com a entrega da vida até ao fim, e de esposar alguém, não é? Por isso é que as consagradas, por exemplo, desposam o Senhor Jesus e descobrem a sua responsabilidade dessa maneira, nessa entrega fecunda ao esposo que é Jesus, não é? Há uma certa responsabilidade também de nós padres, de nós sacerdotes, que desposamos a nossa comunidade, ou a comunidade que nos foi confiada, no sentido de oferecermos também totalmente
a nossa vida a essa comunidade, e esse amor torna-se fecundo por essa entrega plena que procuramos. Vai dando vida, todos. vida. Exatamente. Nós achamos que o amor tem que ser profundo, real, palpável, senão vai ser um amor muito platónico, não é? Portanto, se ficar reduzida às 4 paredes ou ao casalinho, é platónico, é como se fosse, pronto, é muito giro, é muito querido, mas o que é que está não... Esgota-se, não é? Esgota-se não é? Esgota-se, exatamente. Enfim, e Deus, nós sabemos que criou-nos à sua imagem e semelhança, não é? E com uma confiança plena em nós, deu-nos toda a liberdade, com uma confiança cega no ser humano, e no fundo, para que nós colaborássemos nesta grande obra, não é? Dele, da criação. E muitas vezes nós vivemos nestas nossas rotinas, não é? É muito fácil nós centrarmos no nosso mundinho, não é? Ou entre casal, ou mesmo as pessoas que estão sozinhas, ou mesmo todas estas rotinas, enfim, ou cuidar dos filhos. É muito fácil a pessoa entrar num ciclo vicioso, um pouco às vezes, não sei se com algum egoísmo ou não, depende também dos momentos de paragem que nós fazemos para avaliar isso. E vivemos sempre em busca, no fundo, destas rotinas todas, é muito confortável e sempre um bocadinho à procura da felicidade. Eu quero ser feliz, então vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e fazer. E às vezes nós não paramos, e às vezes pouco balanço fazemos da vida que temos e do que é que andamos que sentido é que estamos a dar à nossa vida e aos nossos filhos, e quando não há filhos, à família alargada, às outras pessoas que estão à nossa volta, que exemplo estamos a dar, para que é que serve tudo isto, estas coisas todas, estes jantares todos, enfim, estes voluntariados todos, o emprego, tanto tempo, tudo é ótimo, mas é preciso também ter cuidado com a intensidade das coisas e a falta às vezes de parar para fazer balanço. E no fundo esta procura, enfim, desmedida para encontrar a felicidade, às vezes dá-nos que pensar que Deus confiou tanto em nós para nós podermos, com a nossa liberdade, colaborar na sua criação da maneira que nós quisermos, quando quisermos, e no fundo, às vezes pensamos, será que isso é recíproco? Será que nós confiamos assim tanto também em Deus? Será que temos assim tanta confiança? Porque muitas vezes o que sentimos é que andamos aqui tão nervosos e normalmente a confiança traz paz, a confiança traz-nos serenidade e traz-nos, enfim. Então para que esta pressa, muitas vezes sentimos muito pouco satisfeitos, não é? Com frequência pouco satisfeitos, ou é por causa das roupas, ou é por causa dos eventos, e agora não há eventos, e agora há isto e há aquilo, e estamos sempre à procura de mais qualquer coisa, e que no fundo penso que isso não parece que é o caminho para a felicidade, mas no fundo, se a felicidade é a paz, penso que isso não é trazer paz às pessoas, isso não traz paz se de facto nós não confiarmos e não aceitarmos aquilo que somos e aquilo que temos. E por isso, às vezes nós quando estávamos a preparar esta sessão, fomos pensando em várias coisas da nossa vida e de vida das pessoas que estão à nossa volta, um bocadinho aquela, mesmo relação a ter filhos, não dá jeito de ter filhos agora, e agora quero antes isto e aquilo, e de repente está à espera de bebê, e de repente, não é com as características que eu queria, afinal esta criança se calhar vai me dar muito trabalho, ou vai não sei, ou então, se não for com os filhos, achamos que a vida dos outros é que é melhor, porque, sei lá porquê, inventamos tanta coisa, não é? Nós opinamos sobre tudo e estamos sempre a opinar e sempre a achar, e temos imensas, temos sempre que falar, não é? E no fundo, e concretizar à força os nossos sonhos. E nós não paramos para pensar, muitas vezes, e falamos disto várias vezes, que é o que é que afinal, o que é que será que é suposto nós fazemos? Qual é o sentido na vida que nós estamos a dar? Porquê que são os nossos sonhos só? Porquê que eu acho sozinha que a felicidade é por aqui? E às vezes nós já temos as coisas à nossa volta. Nós já estamos, ou seja, já nos foi dado tudo, já nos foi dado até um exemplo de uma família, da Sagrada Família, que é para olharmos e vermos um modelo e já não temos com que nos queixar, não é preciso queixarmos, está ali o modelo à nossa frente, esteve cá ao pé de nós.
quer dizer, é só olhar, os pais não sabem qual é o papel de pai, olhe para São José, a mãe não sabe qual é a mãe, o papel de mãe, olhe para a Nossa Senhora, alguma vez andaram, ai não, São José, nunca mais, agora estou farto de andar, tantos quilómetros que andamos sempre aqui com o burro e com tudo, quer dizer, não se vê isso em lado nenhum, por isso nós temos um modelo fantástico à nossa volta e nós estamos constantemente a queixar-nos de tudo e de todos. E é engraçado, porque é um modelo que sofreu todas as vicissitudes e mais algumas que nós podemos sofrer na vida. Exatamente. Não é? Aliás, nós não vamos sofrer provavelmente metade daqueles que esperemos, não é? Que Nossa Senhora São José sofreu, desde perder o miúdo, não é? O menino Jesus, querem matá-lo quando nasceu, tiveram que fugir para o Egito, caramba, foi flagelado, crucificado, cuspido, quer dizer, portanto, passou por tudo e mais alguma coisa e esperemos e temos que, enfim. Enfim, eu acho que este modelo que temos, não é, ajuda-nos, se nós quisermos, de facto, encontrar essa dita felicidade, que andamos sempre à cata dela, à procura dela e não encontramos, não é? E se nós, de facto, queremos isso, eu acho que temos que aceitar de uma vez por todas aquilo que nos foi dado, aquilo que temos, a nossa condição, os nossos feitios, os nossos talentos, enfim, tal e qual como somos. E no fundo o Papa, durante esta exortação, a certa altura, fala muito também da alegria das famílias, que é importante manter a alegria das casas. E a alegria vem desta segurança, desta confiança também, porque esta instabilidade constante não traz alegria nenhuma, traz um stress medonho que só apetece fugir e as pessoas até se fogem de nós, porque esta é nervosa e esta... Eu agora estou a falar toda acelerada e vai estar nervoso. Mas no fundo, pronto, só queria dizer que no meio disto tudo, para transmitir esta alegria, nós temos de facto que aceitar e que acolher tudo o que nos é dado e tudo o que temos à nossa volta, as coisas que já cá estão, não é preciso andar à procura. No fundo, às vezes, quando a pessoa aceita, é quando acalma, é que deixa de procurar outras coisas, não é? E nós já vamos ver aí exemplos espetaculares do que eu estou a dizer, não é? E pronto, e aqui um exercício que muitas vezes aqui faço com o Manel, que temos feito, é às vezes este equilíbrio que acho que é muito necessário em toda a gente, este equilíbrio ok, vamos dar mais, estamos a dar pouco, o parar para pensar onde é que devíamos estar. Eu acho que temos que tentar um equilíbrio sempre entre a nossa família, não é? O nosso o interior com o exterior, ou seja, não só ligar apenas aos filhos e à nossa casa e à nossa família, tudo ali muito centrado em nós, não é? Mas também alargar e olhar para os sogros e olhar para os tios que às vezes nos ajudam também a educar os filhos e que nos dão bons conselhos e nós devemos estar disponíveis para essas pessoas e tudo, e os voluntariados, os campos de férias e sei lá, e equipas de Nossa Senhora e disto e daquilo. Mas é preciso também ter cuidado, arranjar sempre este equilíbrio. Muitas vezes nós pensamos, será que estamos a dar mais ali e estamos a dar menos no interior, na nossa casa, ou estamos realmente muito centrados em nós e que tal começar a pensar em dar um bocadinho do nosso tempo também para outras pessoas e ver, estamos a visitar os avós ou não, os miúdos têm relação com as famílias, não têm, cada vez mais há cortes com os familiares, cada vez mais as pessoas viram postas. É preciso, quando nós falamos nesta fecundidade, é um bocadinho o dar vida, não é? E que é fundamental. Mas pronto, queríamos só deixar antes, era um bocado isto de deixar este conselho de pedir a todos, no fundo, que façam este esforço. É um exercício que acho que é importante nós irmos fazendo ao longo da nossa vida. É em cada dia, o que é que Deus pede, o que é que Deus nos pede. Exatamente isso que eu ia dizer, Helena, porque parece-me que é exatamente a chave que responde à preocupação, não é? Portanto, dar mais ou dar menos, qual é que é a medida certa do dar, não é? Ok, nós já sabemos que a entrega é desmedida, mas quando é que são as duas moedas da viúva pobre, não é?
quando é que é o tudo, não é? Passava hoje por uma frase que dizia isso, quem não dá tudo, dá pouco, não é? Portanto, a nossa preocupação é sempre darmos tudo o que podemos. E isso só se percebe não só a partir do nosso discernimento, da nossa capacidade de análise, mas acima de tudo de procurar em cada dia a vontade de Deus. Não é? Essa é que é a única garantia que nos permite perceber qual é que é a medida. Qual é que é a medida, Senhor? Neste momento concreto, nesta tribulação, neste desafio, nesta missão, qual é que é, onde é que me queres? Para eu saber qual é que é a medida da minha entrega. Porque a medida da nossa entrega tem que ter a medida de Cristo, tem que ter a medida da vontade do Pai. É por isso que o Senhor se entrega na cruz, para cumprir a vontade do Pai. E assim não dá nem mais nem menos. Dá tudo aquilo que tem para dar, porque coincide com a vontade de Deus. Muito bem. Bom, Miguel, só para terminar e passar a palavra aos outros casais, já estamos aqui a estender-nos um bocadinho. E só vou ler aqui uma coisa engraçada que tenho aqui à minha frente. Diz: a fecundidade do matrimónio, do amor, é muito mais do que o dia do casamento e da lua de mel. E das vidas que daí podem resultar. Há centenas de casais sem filhos que são muito mais fecundos do que aqueles que geraram descendência. Um casal não é fecundo por ter um ou mais filhos. Ele é fecundo no empenho que põe na educação, no cuidado e formação dos seus filhos. Um casal sem filhos deverá fecundar a sociedade que o rodeia com o seu amor. Deverá ser um casal em casa e fora dela. Portanto, agora queríamos pedir aos casais Amaral e Alves, com os seus testemunhos, com o testemunho do seu amor, consigam-nos agora dar aqui uma brisazinha da fecundidade do vosso amor. Encher o esqueleto. Força, Zezinha e Paulo, fiquem à vontade. Ora, então, boa noite a todos. Nós temos vivido a fecundidade de uma forma bastante diferente. Desde cedo que sempre sonhámos em ter filhos e começámos logo muito novos a tentar ter filhos. Estávamos para aí em 2004, mais ou menos. E começámos a ver que o tempo passava e nós não conseguíamos engravidar. E fomos procurar ajuda médica para tentar perceber o que é que se passava e percebemos que realmente tínhamos um problema e que era necessário que, se nós quiséssemos ser pais biológicos, de fazermos tratamentos medicamente assistidos para podermos concretizar essa intenção. Isto foi tudo muito vivido, muito no lusco-fusco da fé, sempre muito numa busca do que é que seria a vontade de Deus para nós. E isto foi um caminho que nós fomos percorrendo pouco a pouco. Não é assim, a vontade de Deus, pelo menos para nós, não foi uma coisa que se fez luz logo assim no momento. E fomos caminhando e fomos vendo o que é que queríamos fazer, e na altura conversámos muito sobre isso e decidimos, pronto, pusemos logo em cima da mesa as duas opções: fazer tratamentos médicos ou adotarmos. Eu na altura fui muito mais receptiva logo à ideia de adotar. Sempre tive esse projeto de vida. Lembro-me de estar numa aula aos 15 anos e da professora perguntar o que é que a nossa ideia de família. E eu dizia sempre: eu quero ter um filho biológico e um filho adotado. E por isso este sonho da adoção sempre foi um sonho que me acompanhou desde muito cedo. Que eu sempre achei, não sei porquê, que a adoção era uma coisa muito bonita e que era uma coisa, um ato de abnegação e de um amor muito grande. Na altura o Paulo ficou um bocadinho mais reticente, e nestas coisas o casal tem de estar plenamente de acordo em tudo. E por isso conversámos e decidimos então tentar primeiro seguirmos pela via biológica. E tentámos, pelo menos tentarmos e ver se acontecia. Então fizemos tratamentos, desses tratamentos geraram-se 6 embriões e fomos utilizando esses embriões em cada um dos tratamentos.
fomos tendo negativos, fazíamos o tratamento e íamos fazer o teste de gravidez e dava negativo, e isso era muito duro, foi momentos muito duros, quer fisicamente, porque este tipo de tratamentos exigem muito, principalmente da mulher, nível das hormonas que se tem de levar, dos procedimentos médicos a que nos temos de sujeitar, foram momentos muito duros, e depois quando vinha o resultado do teste e dava negativo, era um momento também muito duro. Eu acho que na altura nós tivemos uma sobriedade muito grande, que foi, nós fizemos sempre os tratamentos com intervalo de 1 ano, porque queríamos estar sólidos psicologicamente e como casal para aceitar um positivo ou um negativo. E eu acho que isto é muito importante, para estar preparados para o bom e para o mau. E estarmos unidos como casal e estarmos em sintonia. No último tratamento que fizemos, surgiu uma gravidez e que depois sofremos um aborto por volta das 8, 9 semanas de gestação. E aí foi um momento muito, muito difícil, até porque já tínhamos feito a primeira ecografia e tínhamos visto o coraçãozinho do bebê a bater, e tínhamos ido comprar as primeiras calças de grávida, e tinha surgido assim os sonhos todos, e já estávamos a pensar como é que ia ser e que nome é que íamos escolher, e por isso foi um momento também muito duro, mas um momento também em que nos unimos muito e cuidámos muito um do outro. E eu digo muitas vezes às pessoas que este tipo de situação a nível de infertilidade são situações que ou aproximam e unem mais o casal ou afastam-nos mais. E tudo depende da forma como se vive em casal estas situações. Depois deste choque muito grande, tivemos mais uma temporada grande para podemos realmente fazer o luto desta criança, porque para nós é um filho. Todos aqueles embriões que tivemos foram nossos filhos, são nossos filhos. E por isso nós precisamos de tempo para os chorar, para agradecer também o tempo que eles tiveram connosco e terem feito parte da nossa vida. Passado este tempo que julgámos que estávamos preparados, começámos novamente à busca do que é que seria então a vontade de Deus para nós. E fomos rezando e fomos amadurecendo, e então decidimos partir para a adoção. Isto também, e porquê a adoção neste momento? Porque nós não queríamos passar ou perder a nossa juventude em busca do sonho de um filho biológico que podia nunca chegar a acontecer, quando existem tantas, mas tantas crianças que precisam de pais. E nós tínhamos muito amor para dar e temos muito amor para dar. E para nós nunca foi a questão de ter o meu sangue ou ter o sangue do Paulo, ou ser parecido comigo ou ser parecido com o Paulo. Era simplesmente pela questão da gravidez, do sentir a vida a gerar-se dentro de nós, ou dentro de mim, dentro do casal, sentir o fruto gerado do amor. E era isto que nós buscávamos. Mas sentimos que, se calhar, Deus chamava-nos outro tipo de missão. E foi isso que nós fomos à procura quando partimos para a adoção. Iniciámos o processo. Quando iniciámos o processo, fomos logo chamados a uma formação, que agora é o habitual. Antes de submeter os papéis, vamos a uma formação inicial, e aí pintam as assistentes sociais e as psicólogas pintam assim um cenário muito negro do que é a adoção, de tudo o que pode correr mal, quer dizer, também falam do que é que pode correr bem, e eu acho sinceramente que é importante pintar este cenário, porque às vezes as pessoas têm uma ideia muito romantizada
sobre que vai ser amor à primeira vista e que vai ser assim um clique instantâneo, e é importante as pessoas sentirem a responsabilidade daquilo que vai acontecer. E nós fomos a essa formação e precisámos de mais um tempo para rezarmos, para conversarmos, para sentirmos que estávamos unidos e em sintonia e que sentimos estar alinhados com aquilo que Deus nos chamava a fazer. E foi sempre isto que nos foi movendo, foi sentir, não, parece que é por aqui que Ele nos quer. E então submetemos os papéis. Submetemos os papéis e, entretanto, começou o processo de avaliação, que consiste em algumas 4 ou 5 entrevistas na Segurança Social, em que somos entrevistados, uma vez por uma assistente social, outra vez por uma psicóloga, há uma visita domiciliar em que vão conhecer a nossa casa, e sentimos que eles procuravam muito era conhecer que tipo de pessoas é que nós somos. Há muitas pessoas que às vezes nos perguntam, perguntaram se vocês tinham dinheiro. Quer dizer, nós não somos ricos, nada disso. Nós tivemos, um dos papéis que tivemos de entregar foi a declaração de IRS, ok, normal, mas nunca foi isso, eu não senti nada que era essa a preocupação destas pessoas. A preocupação destas pessoas era perceber que tipo de pessoas nós éramos, que tipo de motivações nós tínhamos para adotar, se era só porque precisávamos de um porta-chaves novo, ou porque... Não, eu estou a brincar um bocadinho, porque é um bocadinho assim, mas há pessoas muito estranhas. Mas eu senti mesmo que eles estavam preocupados em traçar um perfil muito fiel de quem nós somos, ou de quem nós éramos, porque entretanto já passaram uns anos. E então, nós na altura candidatámos a 1 ou 2 crianças de raça indiferente, estabelecemos um limite de idade. Foi a coisa que nos custou mais fazer foi, há lá uma parte do questionário que nós temos de dizer quais são as características que nós queremos nas crianças. Essa foi a última parte que nós preenchemos, foi a mais difícil para nós, porque sinceramente sentíamos que estávamos quase a escolher um catálogo. Não que víssemos, nunca vimos criança nenhuma, mas o ter de dizer se queremos menino ou menina, se queremos, de que raça é que nós queremos. Eu senti quase que aquilo era um catálogo, então nós tentámos não limitar muito. Colocámos idade, acho que até aos 6 anos, na altura, raça indiferente, a nível de doenças que podia ter, desde que não nos impedisse de trabalhar, etc. E depois foi quando estivemos na entrevista com a psicóloga, que nós tínhamos candidatado a 1 ou 2 crianças, que ela nos desafiou com esta pergunta e por que não 3? E nós ficámos assim um bocadinho com falta de ar, sinceramente. Porque regressamos a casa. Não, porque sinceramente nunca nos tínhamos imaginado com 3 filhos. Era aquele sonho do português típico de ter 2 filhos, um menino e a menina, e pronto, nunca tinha pensado para além disso. E então nós pedimos se podíamos pensar, e eles disseram que sim, que tínhamos até à próxima entrevista, que seria aí num espaço de 1 mês para dar resposta. E então nós fomos até casa sem conseguirmos trocar palavra um com o outro, porque ainda não tínhamos conseguido digerir aquilo. Depois, naquela noite, fomos a uma vigília de oração lá na paróquia, que era das promessas dos escuteiros, e quando chegámos lá, o tema da vigília era dizer sim como Maria. Olha, e então passámos a noite toda a dizer, e vamos aceitar o desafio que Deus nos fez, e vamos dizer sim como Maria. E eu olhava para o Paulo e só pensava, ó Senhor, se há vezes que tu dás sinais subtis, há outras vezes que só falta ter as luzinhas assim de neon a pescarem. E eu assim, ok, Senhor, já percebi, chegamos a um ponto já percebi, não é preciso dizerem outra vez.
E sinceramente a decisão ficou tomada nesse dia. O resto foi as nossas dúvidas humanas. Se íamos ter dinheiro para sustentar 3 crianças, se a nossa casa era grande o suficiente para 3 crianças, se nós tínhamos tempo, disponibilidade de tempo para acolher 3 crianças. Mas no fundo a decisão estava tomada, porque nós pensávamos muitas vezes e conversámos muitas vezes sobre isto. Como é que eu vou poder rezar o Pai Nosso e dizer seja feita a tua vontade e depois eu não querer dizer que sim à vontade dele? E foi isto que nos moveu. E costumo dizer muitas vezes, para nós foi um salto de fé, porque eu achava que tinha tudo para correr mal. Porque eu sou uma pessoa com defeitos, eu sou uma pessoa ansiosa, sou assim muito elétrica e quero fazer tudo e quero não sei o quê, e pensava muitas vezes se Deus tinha a certeza que era a mim que Ele queria para esta missão, mas senti que sim, e tive de dizer que sim, porque ou se acredita ou não se acredita, não é acreditar só quando dá jeito. E temos este Deus que é maravilhoso e bondoso e amoroso, mas também gosta muito de nos destabilizar no sentido de nos desinstalar, de nos pôr a caminho, de nos fazer ir mais longe, de dar frutos de formas que nós nunca imaginaríamos. E por isso aceitámos as crianças eu gostava de só. Eu posso falar um bocadinho também. Já estavas aí há muito tempo. Um bocadinho, não é? Uma coisa também que me marcou muito foi ao falar com o nosso pároco, o Padre Rui, e nós estávamos a pensar nisto e com estas dúvidas todas, e ele a única coisa, quer dizer, a coisa que me marcou mais foi: tão giro. Nós também somos 3 irmãos e é muito giro, porque às vezes estou chateado com a minha irmã, olha, bem com o meu irmão, e isto assim, e foi muito giro, que parece que, olha, é mais alguém dizer a mesma coisa. Isto é assim um bocado, parece que toda a gente apontava para o mesmo caminho, só nós é que, tínhamos muitas dúvidas, não é? E conseguimos vencê-las, ultrapassamos e decidimos, não é? E decidimos e avançámos e olhem, da manhã 8 dias faz 9 anos que vivemos a 5. E foi assim, nós vivemos 8 anos só os dois e numa semana fomos para a instituição e voltámos 5 para casa. Vocês não imaginam. Não imaginam. É assim. O que a nossa vida mudou, mas assim, da noite para o dia. Uma casa tão sossegadinha como nós, e depois de repente aparecer 5, sempre 5 em casa e com miúdos, não é? Vocês já estão a imaginar. E depois assim, os nossos filhos vinham muito ávidos eles queriam muito ser adotados, eles queriam muito ter pais. Eles vinham muito ávidos e a mim, uma pessoa que estava habituada a estar numa casa só com o marido e de repente eu tinha de ir fazer xixi com crianças penduradas no pescoço. E eu não vou fazer xixi. Não, mas é que isto parece... Não, mas é mesmo verdade. Eles chegaram com que idade? Eles tinham que idade? Na altura tinham 4, 6 e 8 anos. 4, 6 e 8. Exato. Ainda se penduravam ao pescoço. Não, eu ia para a casa de banho e eles entravam os 3 na casa de banho e ficavam assim, eu sentada na sanita e eles assim, mas mãe, eu assim, por favor. Não, mas, quer dizer, foi coisas deliciosas, porque assim, eles tiveram 3 anos na instituição e notava-se, o mais novo foi para a instituição com 1 ano de idade, quer dizer... eles não tinham vivência do que era estar em família, eles nunca tinham visto uma mulher despida, nunca, e a primeira vez que eles comigo em casa, que eu fui tomar banho com os 3 assim, olhar para mim, e eu pensei, engoli a seco e pensei assim, olha, isto vai ter de acontecer, por isso, mais vale ser agora. E
E pronto, e fui tomar banho e eles sempre. E depois começam, assim a fazer comentários, olha, mas coitadinhos, isto era a inocência deles, porque eles realmente nunca tinham tido este tipo de vivência em família. Nós íamos a qualquer lado, o qual é que eles sempre foram miúdos extremamente dados. É assim, por exemplo, da parte das nossas famílias, eles sempre lidaram bem com a questão da adoção. Mas quando perceberam que nós não íamos adotar bebés, a conversa foi outra. Este é outro preconceito que as pessoas têm. Já foi quando falámos da raça. Nós pusemos raça indiferente e por isso começámos logo a preparar a família para o caso dos bebés poderem ser de outras cores. Porque para nós isso era indiferente. E pronto, e depois ultrapassámos essa questão e porque foi conversado. Quando começámos a falar que não iam ser bebês, que iam ter 4, 6 e 8 anos, ficou tudo em estado de choque. O quê? Mas eles vão se chamar pais? Eles vão... Como é que vai ser? E eu assim, olha, vai ser o que Deus quiser, era o que eu dizia. Vai ser o que Deus quiser. Porque, sinceramente, nós tínhamos preparado para o facto de, quando os conhecêssemos, eles não nos chamarem imediatamente pai e mãe, que era normal. Mas o que acabou por acontecer, eu fico extasiada, foi que quando eu entrei na sala a primeira vez onde eles estavam, a técnica entra e diz: oh meninos, sabem quem são estes senhores? E eles respondem em coro, os três: o pai e a mãe! E eu fiquei... Nesse dia nós saímos da instituição porque nem conseguíamos falar um para o outro, porque eu sentia o peso da responsabilidade. A partir de agora, a vida destas 3 crianças estão nas vossas mãos, porque nós sempre dissemos, a partir do momento que nós os fôssemos conhecer, não era trazê-los, conhecer, não haveria lugar a devoluções. Para o bom e para o mal, eles iam ser nossos filhos. E acreditem que temos muitos dias maus, como muitas outras famílias, mas também temos muitos dias bons, como muitas outras famílias. E os meus filhos têm, os nossos filhos, eu digo meus. É porque as pessoas depois têm coisas muito curiosas, às vezes dizem, quando sabem que os nossos filhos são adotados, dizem-me assim: que engraçado, eu pensava que eles eram mesmo seus. E eu digo sempre: e são meus para todo sempre. As pessoas dizem, eu sei que as pessoas dizem isto sem maldade nenhuma, mas eu sinto-os mesmo meus, eles são meus e teus, um bocadinho pois, teus. Eu não sei se me estou a esticar, se me estou a esticar. Estás ótima, Zezinha, boa. Ficava aqui toda. Não, muito bem. Já foi bom também perceber o vosso contexto, a vossa história e por um lado, a fecundidade também do vosso amor, não é? É tão bom, como o Manel dizia muito bem, que o nosso conceito de fecundidade às vezes tão preso à questão biológica ou à questão fisiológica, porque é mais óbvia ou mais imediata, e a natureza também existe desta maneira para nos mostrar isso, não é? Mas ainda assim, nós percebermos que de facto a fecundidade do amor é muito mais larga do que apenas a questão biológica. E uma coisa muito bonita que diziam, que dizias, Zezinha, essa forma como de facto ainda assim aqueles bebés que apareceram também na vossa história, não é? Também foram queridos e amados por Deus, não é? E fazem também parte da vossa família, não é? Agora junto de Deus, mas entenderem-nos como tal. Que bom é isso também num tempo onde é tão fácil descartar e não considerar, e perceber que esses pequeninos também têm uma dignidade, também têm uma identidade, pelo menos no coração de Deus, e que bom terem também no vosso coração esse lugar e essa identidade própria. Muito bem, então se calhar agora passávamos aqui a bola à Carme e ao Bento, e ouvirmos também a vossa história e a fecundidade do vosso amor. Olá, boa noite a todos. Obrigada por nos acolherem aqui neste grupo. Gostávamos de começar por ler um verso da Amores Letícia, deste capítulo 15, que nos tocou especialmente e que fala um bocadinho do que é isto do amor que se torna fecundo.
Então diz assim: as tuas mãos são a minha carícia, o meu despertar diário. Amo-te porque tuas mãos trabalham pela justiça. Se te amo, é porque és o meu amor, o meu cúmplice. E tudo, e na rua, lado a lado, somos muito mais que dois. E isto para nós foi muito bonito porque sentimos muito que 1 mais 1 não é igual a 2, mas sim maior que 2. Nós somos casados há 14 anos, não temos filhos. Eu venho de uma família grande, onde eu já me sentia fecunda, no sentido deste dar vida, de sair de mim própria. Muito o lema da minha vida sempre foi muito amar e servir, e portanto, e quando me imaginei-me sempre casada e com muitos filhos. Eu dizia que queria ter 11 filhos, queria ter uma equipa de futebol, porque de facto o facto de vir de uma família grande com 29 primos, a minha avó quando morreu com 98 anos tinha 51 bisnetos e portanto sempre com casa cheia, e portanto eu imaginava-me também assim, com uma casa cheia. Entretanto, conheci, pronto, temos que abreviar, porque não há muito tempo, não é? Porque a vida, Já à vontade, Carla, à vontade. a vida contada em 15 minutos não é fácil, mas portanto, então conheci o Bento e a sua cadeira de rodas. O Bento é tetraplégico, teve um acidente na praia, conheci-o há 16 anos, quando ele foi falar a um grupo de jovens, que eu, numa paróquia aqui no Porto, que eu dava esse grupo de jovens com uma prima. Ela conhecia o Bento e sugeriu que o Bento fosse falar aos jovens. E na altura impressionou-me imenso a paz interior do Bento e esta sua... Como é que aceitava tão bem esta condição de estar numa cadeira de rodas e o seu olhar que ilumina tanto. Pronto, e conheci-o, e depois é o normal de qualquer casal. Casamos. Eu também não tenho muito tempo aqui para contar, mas hoje percebo que a vida me foi preparando para este amor. Eu casei com 34 anos, venho de uma família, somos 5. A minha irmã teve um problema com um filho com um cancro, o Manel, que hoje, graças a Deus, está bem e que vai fazer 18 anos, mas tinha 4 meses na altura. Ele foi conhecido no hospital como o menino das 2 mães, porque eu na altura não era casada e, portanto, fazia ali dei muito apoio à minha irmã em todo este processo. E muitas vezes percebi até o amor, até onde vai o amor, não é? Porque, de facto, não é esta questão do sacrifício, não é sacrifício, é amor. É o darmos. E portanto, casamos, sabíamos que a questão dos filhos era uma questão que obrigaria a ajudas médicas. Identificamos muito com o processo da Zezinha e do Paulo, porque também recorremos a ajudas médicas, mas aí quisemos de impor limites, porque achamos que não valia tudo, não é? Não vale tudo só para sermos mães e pais, e portanto para nós era óbvio que não poderia haver congelamento de óvulos, e que todos aqueles que fecundassem eram inseminados, e portanto, mas nunca foi para a frente, e nós tentamos 3 vezes e também achamos que não íamos fazer disso não íamos sempre lutar sempre, porque percebemos também que a natureza humana é imperfeita e, portanto, que devemos aceitar. E curiosamente, pronto, a maior dificuldade que poderia ser do Bento, por estar nesta situação, nunca se chegou à conclusão certa, mas provavelmente até o problema seria meu e não do Bento. E, portanto, isto também, a curiosidade desta natureza e de aceitar. Mas, ao mesmo tempo, pronto, depois também passamos num processo de adoção, que também não queríamos queríamos 2, porque achávamos que não havia filhos únicos, e eu que vinha de uma família
as psicólogas acharam, mas já está mesmo ciente daquilo, porque, com a condição de ver, está mesmo ciente daquilo que... Eu estou, mas é mais fácil 2 que 1, eu dizia. Mas também já foi numa fase, nós interrompemos esse processo há 2 anos, portanto já foi numa fase já aqui, pronto, recente, e portanto também achamos que já não era tempo, há tempo, não é? Há uma coisa que há tempo para chorar, há tempo para... E aqui também é um tempo de... Mas sentimos que o casamento nos tem dado muitos filhos. Nós estamos ligados, temos um grupo de jovens de Nossa Senhora, e eu trabalho na Universidade Católica com uma unidade que ajuda a promover atividades extracurriculares e, portanto, estou muito com estudantes universitários nas missões, no voluntariado e sinto muito próxima deles. E, portanto, eu acho que aquilo que temos aprendido é que aceitar muito a vida, aquilo que a vida nos traz, e não querer ser nós a marcar a nossa vida, porque tenho-me apercebido, e acho que o Bento também, que das coisas mais duras, às vezes saem as coisas mais belas. Pronto, e o Bento é um exemplo disso, não é? De ter tido o acidente e da forma como encara isso, e agora passo-lhe a palavra para... Bem, boa noite a todos, obrigado pelo convite. E primeiro, já perceberam porque é que Portugal não ganhou a Bélgica? Foi porque a Carmen não teve uma equipa de futebol. E a segunda, e até tinha ganho a Itália, na minha opinião, hoje, mas acima de tudo também, porque é que eu agradeço diariamente ter a Carmen na minha vida? É porque com tanta frequência nós temos pena de não termos dito uma palavra especial a uma pessoa que já partiu da nossa vida, em vez de estarmos gratos pelas pessoas que temos na nossa vida. E é isso que eu faço todas as noites. É obrigado, Carmen. Assim como a minha mãe, que é a pessoa mais próxima e de mais de idade, porque o meu pai já partiu, também dizer a mesma coisa. Obrigado, gosto muito de si. Porque provavelmente vou ter muitas saudades de poder dizer isto mais tarde. E, portanto, não esquecer de dizer isto, não esquecer da gratidão do que temos. Porque normalmente, como acho que foi a Helena que falou, estamos sempre a queixar do que não temos e do que a vida poderia ser mais fácil, em vez de nos lembrarmos das coisas maravilhosas que temos na nossa vida. Quantas vezes é que deram graças a Deus de terem a mobilidade que eu não tenho? Eu não consigo levantar mais do que isto dos braços. Contudo, provavelmente ainda durante o dia 2 já se queixaram, se calhar, do mau tempo. Será uma coisa importante? Mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar primeiro da fecundidade da carne e cumprindo o termo. O tempo, digo. E, para mim, nos Salmos encontramos poemas de amor. E a Carmo é um salmo vivo para mim e para quem as rodeia. Porque é fecunda. Porque é que me apaixonei por ela? Pela capacidade de se dar aos outros. Nós conhecemos-nos antes. E só depois, quando vi a capacidade dela se dar aos outros, quando estávamos no Campeonato do Mundo de Vela adaptada, a forma como ela era descomplicada e a missão no trabalho que ela falou também, e, acima de tudo, por crermos no mesmo Deus. E isto facilita-nos imensa vida. Crermos no mesmo Deus. Acreditarmos no mesmo Deus. Porquê? Porque quando um de nós toma uma decisão, compreendemos que essa decisão não é uma decisão do umbigo, não é uma decisão de egocêntrica, mas sim porque acredita que essa é a melhor decisão para ela ou para o casal. Como é que nós podemos ser fecundos no dia-a-dia? Só dando um exemplo, do dia da manhã. Vamos acordar às 7:20, eu vou dar aulas. Aqui embaixo. Eu vou dar aulas de manhã e a Carmen vai preparar um grupo de crisma. Depois eu vou estar com a minha mãe, que estará sozinha, que tem 85 anos, 86 anos, digo, e a Carmen irá estar com esse grupo de crisma e finalmente podemos estar juntos, que é uma coisa que gostamos, provavelmente com um casal de amigos. Mas a Carmen, quando se casou comigo, e eu já estava tetraplégico,
acreditou que o caminho da felicidade dela era um caminho com dificuldades, como qualquer caminho que temos. E que quando fugimos das dificuldades, fugimos da nossa felicidade, porque procuramos a facilidade. E isso é tão comum nas nossas vidas, fugirmos da nossa felicidade porque não queremos ou porque queremos facilidades. A Zezinha e o Paulo deram exemplo. A Helena e a Manuel, penso que têm 5 filhos, também dou outro exemplo. E de certeza absoluta que para todos os que nos estão a ouvir, existem primeiro exemplos e caminhos que não são fáceis, mas que são felizes. O caminho de Deus aproxima-me, peço desculpa, o caminho da carne, ou o testemunho da carne é que me aproxima de Deus. Isto é ótimo, termos alguém que nos testemunha a Deus. Portanto, isto aqui não há dificuldades e dúvidas, porque temos uma campainha diária, está aqui Deus ao meu lado, um exemplo de Deus, um filho de Deus ao meu lado. Isto é fantástico. Houve um padre que nos ajudou na preparação para o matrimónio que disse: só o passearmos, eu estou numa cadeira de rodas que não vê, só o passearmos na rua e sermos felizes e estarmos em harmonia, só isto mostra o que podemos transformar a vida dos outros. E é tão fácil transformarmos a vida dos outros. Muitas das vezes não nos apercebemos disso. Vou dar outro exemplo. Na altura em que tive o acidente, tanto desde o pessoal de saúde, como os meus amigos, como a minha família, continuaram a olhar para mim como o vento, e não como uma pessoa incapaz numa cadeira de rodas. Isso foi transformador. E isto é uma capacidade que qualquer um de nós tem, de transformar a vida do outro, com um olhar, com uma palavra, em coisas tão simples. É que achamos que temos de fazer coisas altamente complicadas para sermos transformadores. Não. É na simplicidade que podemos ser transformadores. E é fácil. Quando nos casamos, a mãe da Carmo disse... Não, primeiro começar pelo pai. O pai da Carmo convidou a Carmo para ir jogar golfe, que ambos jogavam golfe, e disse: sabes que vais ter uma vida difícil. E a Carmo respondeu-lhe: e quem é que não tem? Cá está a sabedoria da Carmo. E a mãe da Carmo tem uma sensibilidade maior para estas coisas. Eu gosto imenso do pai da Carmo, e também aqui um parênteses de uma coisa que queríamos transmitir, que é o seguinte: quando nós nos casamos, sabemos que nos casamos com a família e que podemos ser fecundos também nessa família. E essa fecundidade passou, por exemplo, em termos uma sobrinha, eu não digo do lado da cá, uma sobrinha nossa a viver cá em casa, porque os pais, enquanto ela estava cá a estudar, porque os pais vivem em Espanha. E, portanto, podemos ser fecundos de uma maneira tão fácil. A mãe da Carmo disse: eu já sabia que para a Carmo iria ser uma coisa estranha ao casamento. Eu sou a coisa estranha. E com bastante gosto especial, diz a Carmo. E muito bem. Mas a importância de comunicar, do diálogo e de não querer anular os outros. E pronto, eu acho que estou quase a acabar. Toda esta questão transversal que a Carmo falou, da oração diária, de podermos testemunhar, seja através de grupos de equipas de jovens Nossa Senhora, uma data de outros grupos que também já tivemos envolvido. Isto, não se sintam sufocados pelo nosso testemunho. Cada um dos que está a ouvir pode fazer uma coisa. E é muito mais simples e muito menos complicado do que o que acham. É dar um passo em frente, uma coisa que eu não consigo dar. Mas é isso que eu deixo, é o convite de dar um passo em frente. E obrigado. Obrigado, Bento. E obrigado, Carmo. Muito bem, então, se calhar deixar-vos aqui uma pergunta, uma interpelação, que eu acho que também fica para todos nós, não é? Já foram falando da vossa caminhada, da decisão, do que isso implicou, mas como é que no vosso dia-a-dia, não é, vão sentindo essa fecundidade do amor, não é? Certamente é uma fecundidade mútua por aquilo que acrescentam um ao outro, certa é a forma como se enriquecem, e o Bento dizia isso de forma muito, muito bela, muito apaixonada, diria eu. Mas é também uma fecundidade que transborda, não é? Que toca muitas vidas. Falavam agora dessa sobrinha que também bebe dessa fecundidade do vosso amor. Não sei se gostariam de aprofundar aqui um bocadinho mais como é que vão se sentindo isto no dia-a-dia, esta fecundidade do vosso matrimónio.
eu acho que em vários momentos, mas também acho que eles só acontecem exatamente por esta questão que o Bento estava a dizer, de, pronto, que nós sabemos onde é que é a fonte, não é? Da oração, de tentarmos fazer retiro todos os anos, de rezarmos o terço juntos e estar atentos. Eu acho que, acima de tudo, é sentir a presença de Deus na nossa vida concreta de todos os dias e perceber esses sinais. E como nós sabemos, o Espírito Santo fala baixinho, não é? Portanto, nós, como dizia a Helena no início, nós temos que fazer estes silêncios para perceber essa fecundidade. Pronto, eu sei que o Bento também faz isso, mas eu tento parar todos os dias, pelo menos 10, 15 minutos. É o suficiente para nós percebermos que conversas vamos ter naquele dia, que reuniões vamos ter naquele dia, para no fundo nos pormos à disposição e conseguirmos ser instrumentos de Deus e a presença de Deus para os outros, através daquilo que dizemos, através das nossas atitudes. E eu sinto isto várias vezes, que não sou eu que faço. Às vezes chego ao fim das coisas e digo, não estive sozinha. E isso é uma paz enorme. E, portanto, eu acho que esta fecundidade onde eu sinto todos os dias é exatamente nesse sentir que não estou só, que é Deus que faz comigo. E isso é muito bom. Não é que consiga todos os dias isto, mas é um esforço. É muito de desejo, não é? Eu acho que a fé vive deste desejo Isso mesmo. Estava-me a lembrar de uma música popular de Natal que diz que entrou e saiu por ela, não é? A falar de Nossa Senhora como o sol pela vidraça. E é muito essa ação que a graça de Deus pretende ter em nós, não é? Sermos de tal forma translúcidos que a graça passa e repassa por nós para chegar e para iluminar, para aquecer a vida de muitos, não é? Eu penso que a fecundidade, mesmo a fecundidade no matrimónio ou em qualquer outra forma de vida, outra forma de consagração, também é muito isto, não é? Nós sabemos que o amor plenamente fecundo encontramos-lo em Deus, e na medida que nós nos tornamos próximos deste Deus fecundo, deste Deus amor, essa é a possibilidade de sermos também canais de fecundidade, não é? Porque há uma vida que passa por nós, não é? Que nos atravessa, como o sol atravessa a vidraça para tocar a vida de muitos, não é? E penso que o sacramento do matrimónio também experimenta isto de uma maneira muito bela, porque de repente a vidraça são os dois unidos pelo sacramento, né? A forma como a graça de Deus passa por vocês também é uma forma única, porque o sacramento do matrimónio também permite uma forma única de espelhar essa fecundidade e essa vida divina que vos atravessa. Uhum. E que belo que isso é. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Zezinha e Paulo, tenho aqui uma perguntinha para vocês, que eu acho sempre muita graça. Já da outra vez eu estava a ouvir a vossa história em déjà vu. Muito engraçado. Mas há uma expressão que vocês usaram 2 vezes, que eu já tinha apontado na primeira, que é esta questão do salto de fé, a que foram convidados por Deus, e é muito bonito a forma como vocês falam dos sinais que foram identificando e como isso foi intensificando, foi solidificando a confiança na palavra do Senhor, não é? Tem este quase faça-se segundo a tua palavra, muito ao jeito de Maria, e pronto, e Maria graças a Deus, tem atravessado aqui a nossa conversa de hoje, a começar ali pelo Manel e pelo exemplo de Fátima, tão querido para nós portugueses e para a Igreja Universal, sem dúvida. Mas gostava de vos perguntar, ou seja, se houve de facto nesse momento esse salto de fé, essa compreensão de que Deus fala e que às vezes há momentos onde é extremamente eloquente e que se faz ouvir de uma maneira única, não é? Quase impossível recusar, não é?
recusar ao Senhor aquilo que Ele me pede. Como é que este salto de fé e esta confiança plena passou a ser o estilo da vossa vida? Ou seja, se de facto este acontecimento foi de tal forma marcante na vossa vida, esta confiança, e depois pela confirmação que Deus fez do caminho para o qual vos empurrou, como é que isto se tornou uma forma de vida, um estilo de vida, nesta busca constante pela vontade do Pai, sabendo que podem sempre confiar plenamente, porque Deus também foi fiel àquela promessa e por isso continuará a ser fiel às outras promessas que vos faço. Não sei se foi confuso. Agora é para deixar falar um bocadinho o Paulo. Agora que eu apanhei a pergunta. Para ouvirmos um bocadinho o Paulo, exato. Não. As nossas dúvidas que existiam eram muito a nível material, de se tínhamos condições, se não tínhamos, se éramos capazes, se não éramos. E com o decorrer do tempo percebemos que nos momentos em que pensávamos que estávamos sozinhos, ou seja, numa dificuldade económica, por exemplo, aparecia se há um milagre, sim, se calhar é, quer dizer, aparecia, estamos com problemas financeiros, olha, houve alguém, uma alma bondosa que resolvemos, portanto, isto, nestas pequenas coisas que, quando estamos, houve uma altura que estávamos a pensar que não éramos bons pais, porque tínhamos algumas dificuldades de lidar com eles, e acho que era giro um pouco contar essa história. Não, nós fomos tendo assim episódios muito curiosos. Por exemplo, na altura em que andávamos a pensar se tínhamos dinheiro para receber 3 crianças, apareceu um depósito de 1.800 euros na nossa conta. Assim do nada. E depois, pronto, é óbvio que aquilo foi engano e depois telefonaram do banco, mas eu sinceramente senti que aquilo era Deus claramente a dizer-nos: não se preocupem, que se vocês realmente precisarem, as coisas vão aparecer. E por exemplo, outros sinais que fomos tendo, a nossa audiência de oficialização da adoção foi no dia 13 de maio. E quer dizer, de tantas as datas que podiam ser, porquê aquele dia? Não fomos nós que escolhemos. Eu pensei, sinceramente, eu rezo muitas vezes a pedir a intercessão de Maria. Eu sinto-me muito, quer dizer, apesar que muitas vezes sinto-me que eu podia ser melhor, que os meus filhos mereciam uma mãe melhor, e por isso rezo muitas vezes a Maria, que ela interceda por mim, que me ensine a ser uma mãe como ela, porque realmente eu tenho-me sentido sempre, e temos-nos sentido sempre muito acompanhados. Mas é óbvio que as coisas cá em casa não são sempre perfeitas, não é? E temos muitos dias maus, ainda ontem fartei-me de chorar. Mas pronto, isto faz parte, mas eles também têm um coração enorme e quando o nosso mais pequenino veio para casa, olhava, ele era tão apaixonado pelo Paulo, olhava para o Paulo e só dizia, ele nem me queria dar a mão na rua, olhava para o Paulo e só dizia: pai, e aqueles olhos ficavam brilhantes e aquilo derretia o coração de qualquer pessoa. E, por exemplo, a minha mãe teve muitas dúvidas, dizia: oh filha, tu sabes lá o que é ter filhos e vais logo 3 filhos de uma vez, o teu casamento achas que vai resistir a isso? E ainda por cima ele já vem com essas idades. E o meu pai dizia-lhe: oh filha, 3 filhos é uma benção. E depois vieram, e a primeira vez que eles estiveram com os meus pais, e eles foram a correr, penduraram-se no pescoço da minha mãe. Oh avó, a minha mãe começou logo assim com o queixinho a tremer, pronto, nunca mais houve dúvidas, porque sinceramente acredito, eu sempre tive muito esta ideia que o amor é uma força muito poderosa, e é esta a grande lição que Deus e que Jesus Cristo sempre nos deixaram, que o amor transforma a vida das pessoas, e é isto que nos move. E ainda há pouco tempo a nossa filha, por exemplo, que já tem 17 anos neste momento, a mais velha, contou a uma amiga que costuma vir cá a casa, que era adotada, e ela não acreditava e dizia: eu vou perguntar à tua mãe, e não sei o quê. E eu dizia à minha filha: é bom sinal.
Ela já cá esteve em casa a almoçar connosco, com os pais dela e tudo. Quer dizer, se eles convivem connosco em família, é sinal que não vêem nenhuma diferença entre nós e uma família ligada por laços biológicos. Quer dizer, e acho que é mesmo isto, o que liga às famílias não é terem nascido do ventre materno e terem o sangue do pai e o sangue da mãe, o que une as famílias verdadeiramente é o amor e a entrega uns aos outros. E graças a Deus isto existe cá em casa. Não, e depois é muito giro, porque as pessoas dizem, é tão parecido com o pai, é tão parecido com a mãe, e isto é muito giro, porque eles vão apanhando os tiques do pai, que o pai tem alguns tiques engraçados, acho eu, e eles vão apanhando, e da mãe também, não é? Quer dizer, e é muito giro. Eu recordo uma vez estávamos todos na piscina, e uma senhora vira-se para a mãe, não é? Para a Zezinha, e pergunta, você não tem cicatriz nenhuma na barriga? Não era cicatriz, ela dizia, estou aqui fartinha de olhar para si e você com 3 filhos nem uma marquinha tem. E eu só tive um filho e estou aqui toda cheia de estrias. E depois eu dizia, mas a senhora já era avó, estava com os netos na piscina. E eu disse à senhora, senhora, sabe, é que hoje em dia já há cremes muito bons. E a senhora, Muito bem, muito bem. Ora, muito obrigado. Se calhar agora, estava a pensar como é que havia de tramar aqui Helena e o Manel. Mas Ai, meu Deus. é uma coisa que fiquei aqui com a pulguinha atrás da orelha. Porque achei muito bonito, mas ainda não tenho, mas também não vos vou passar esta bola que seria tramar-vos demasiado. Mas estava a pensar, quando a Helena há bocado estava a apresentar, e que bom, a Sagrada Família como o nosso modelo, não é? E acho que posso deixar como desafio para a nossa oração, não é? Como é que nós reconhecemos a Sagrada Família como lugar de fecundidade. É porque, não sei, eu nunca tinha pensado nesse sentido, não é? E de facto a Sagrada Família é para nós modelo que o Senhor nos oferece para aprendermos a paternidade e a maternidade, sem dúvida, não é? E então neste ano de São José isso é tão evidente, mas como é que se descobre a Sagrada Família como lugar de fecundidade, não é? Como é que ali de facto o amor também é plenamente fecundo naquela família. Mas, pronto, não vos vou deixar com esta batata quente. Queria só pedir-vos também para partilharem um bocadinho, talvez rápido, como é que foram sentindo, se calhar de forma mais biológica. Sabemos que não se chegou até aí, mas de forma mais biológica também a fecundidade do vosso matrimónio, como é que isso vos foi interpelando e como é que foram também vivendo essa fecundidade como resposta ao projeto de amor que Deus tinha para as vossas vidas. Bem, tal como a Carmen, tanto eu como a Helena também vimos de famílias grandes, não é? Portanto, isto já vem de trás, não só dos pais, avós e trisavós, todos eram muitos. Portanto, nós somos 8 lá em casa, sempre foi 5 raparigas e 3 rapazes, portanto foi sempre um bocadinho confuso. E a Helena são 5, são 5 irmãos também. Portanto, isto para nós ser uma família numerosa, não é? Porque há sempre alguém que tem mais que nós, portanto é uma coisa normal, é uma coisa natural, vem quase de berço, não é? Nós quando casámos, eu quando era miúda queria ter 9 filhos, e depois quando casámos achámos, 6 é um bom número, enfim, nós estamos com 5 e é um bom número na mesma. É um bocado, enfim, é o aceitar, não é? E temos 5 e temos sempre a casa também com muita gente e temos sempre, enfim, já tivemos várias pessoas a viver lá em casa 1 ano, 2 anos, cunhados, sobrinhos, afilhadas, já tivemos muita gente lá e ainda continuamos a ter de vez em quando, passado em temporadas e eu acho que isso também, essa abertura, e por isso é que eu dizia, nós muitas vezes damos por nós a fazer o tal exercício de estamos a dar muito para fora, é preciso dar mais para dentro. O que é que os miúdos também, o que é que estão a precisar? Precisam também de estabilidade da casa, às vezes é preciso também estar sossegados
neste momento até fugimos de fim de semana e estamos só com os miúdos mesmo, estamos só mesmo nós, porque também às vezes faz falta também isso, de parar e eles estarem entre irmãos e nós, é muito bom ter a casa cheia, é ótimo e gostamos imenso, mas às vezes também é bom, sabe bem também parar não só em casal, mas também parar em família, com os filhos e tudo. Ou seja, é bom ter tempo um bocadinho, saber distribuir um bocadinho o tempo, não é? E fazer esse exercício constante que é muito difícil também. Quando às vezes estamos completamente, enfim, vamos entusiasmando, não é? E vamos abrindo-nos aos outros e depois e aos nossos, e depois os nossos pedem também mais outras coisas, e agora pode vir este também, e agora vamos ali ajudar o outro, e eu também sou de serviço social, por isso facilmente me contagio com estas coisas todas, e pronto, e o facto de virmos também de famílias grandes também, mas tentamos fazer este exercício que para nós é muito importante, e fazemos muito balanços, porque constantemente também desafios de associações, de voluntariados, de imensas, da paróquia, da parede, uma data de coisas que às vezes é preciso também irmos medindo, irmos tentando manter sempre o equilíbrio e vendo sempre, enfim, qual é a nossa missão diariamente, onde é que deveríamos estar e o que é que estamos a dar e em que medida, e nas várias frentes, no fundo. Não sei se respondemos. Ótimo. Muito bem, então, olhem, não havendo perguntas, já lancei aqui o repto aqui no Facebook, mas a malta estava muito embevecida, e bem, aqueles que nos acompanham muito embevecidos com as vossas histórias, e agradeceram muitas partilhas e o como inspiradoras também são, né, para que os casais também possam viver o seu dia-a-dia, não é? Com esta serenidade, com esta paz, com esta certeza de que o Senhor está e isso basta, e de facto há tantas vidas que nas suas existências concretas, com as suas limitações que são próprias da nossa humanidade, como a Carmen e o Bento nos diziam, mas ainda assim não deixam de poder tocar este céu, esta felicidade para a qual fomos criados, não é? E não é na tensão daquilo que não temos e daquilo que o nosso coração parece constantemente buscar, mas acima de tudo nesta capacidade de aceitarmos, né, a realidade, aquilo que nos é dado, aquilo que nós somos e as nossas próprias inconsistências, reconhecendo que esse é o lugar privilegiado para Deus manifestar o seu poder, a sua graça. Escutávamos isso na Sagrada, na Palavra de Deus desta semana, e é mesmo assim, experimentar que é mesmo na fragilidade da nossa vida que o Senhor manifesta a sua grandeza e o seu poder, e isso enche-nos de paz, enche-nos de felicidade, de serenidade, porque o Senhor está a fazer nas nossas vidas, nas vossas vidas, a sua obra de salvação. Então, olha, convidava-vos, também tem sido um hábito no final terminarmos sempre com a oração pelo Encontro Mundial das Famílias em 2022, o encontro com o Santo Padre em Roma, e por isso terminávamos também desta forma, dirigindo-nos ao nosso Pai do Céu, com esta intenção especial por todas as famílias do mundo inteiro, para que possam ser fecundas, para que possam gerar vida e vida em abundância, e possam também aproximar-se deste Senhor, fonte da vida, como fomos ouvindo a partir da vida destes casais que hoje quiseram partilhar as suas vidas, as suas histórias connosco, e serem fecundos também desta maneira, em partilhar a vossa vida e deixar que os outros também se possam inspirar pela beleza do vosso matrimónio, do vosso casamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai Santo, estamos aqui diante de Ti para Te louvar e agradecer pelo grande dom da família. Nós Te pedimos pelas famílias consagradas no sacramento do matrimónio, para que possam redescobrir todos os dias a graça recebida e, como pequenas igrejas domésticas, saibam testemunhar a Tua presença e o amor com o qual Cristo ama a Igreja. Nós Te pedimos pelas famílias que passam por dificuldades e sofrimentos, doença ou por problemas que só Tu conheces. As sustentes e as tornes conscientes do caminho de santificação ao qual as chamais, para que possam experimentar a Tua infinita misericórdia e encontrar novos caminhos para crescer no amor.
Nós te pedimos pelas crianças e jovens, para que possam encontrar-te e responder com alegria à vocação que planeaste para eles, pelos seus pais e avós, para que sejam conscientes de serem sinal da paternidade e maternidade de Deus no cuidado dos filhos que na carne e no espírito tu lhes confias, pela experiência de fraternidade que a família pode dar ao mundo. Senhor, concede que cada família possa viver a própria vocação à santidade na Igreja como um chamamento para ser protagonista da evangelização ao serviço da vida e da paz, em comunhão com os sacerdotes e em cada estado de vida. Abençoa o Encontro Mundial das Famílias. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa noite para todos, para aqueles que nos acompanharam nesta noite. Um obrigado muito especial à Zezinha, ao Paulo, à Carme e ao Bento e, claro, à Helena e ao Manel por terem aceitado este desafio. Um grande bem-aja a todos. Obrigada. Uma santa noite. Obrigada também. Obrigada, Padre Miguel, também.